Irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, de Revelação, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22, que é o escopo da mensagem desta noite. Diz a inerrante palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Ó Senhor, desejamos ouvir o que tu tens a dizer para nós nessa noite. Cremos, ó Deus, que tu usa vasos de barro para isso, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Não nos consideramos, ó Deus, com nenhuma condição ou capacidade. Na verdade, tememos, ó Deus, e trememos quando subimos, ó Deus, essa linguagem que nós utilizamos, subimos ao púlpito para falar, Senhor, a respeito de Ti, para trazer a mensagem do Teu Filho bendito que fala às igrejas, que Tua voz é poderosa. Tua voz, ó Deus, é como o som de trombeta, como o clangor, ó Deus, da trombeta que ressoou lá no Monte Sinai. Cremos que a Tua voz, ó Deus, continua intensa, forte, poderosa, autoritativa. E quem somos nós, ó Deus, para trazer essa palavra? Mais uma vez, ó Deus, reconhecemos que em Cristo, ó Deus, é que temos essa condição dada por Ele. Ele assim, ó Deus, nos arregimentou e nos deu a ordem para pregarmos todo o desígnio. Teu desígnio, ó Deus. E assim confiamos nele, na sua obra, no seu mérito. E nos despimos, ó Deus, de qualquer justiça própria. E rogamos então que o teu Espírito assim haja em nós, por nós e sobre todos nós, ó Deus, que o Senhor, na sua providência, há de conceder ouvir essa mensagem. Que seja, ó Deus, para a honra do teu nome. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
uma igreja repugnante. Esse é o título, irmãos, desse sermão que dividimos em duas partes, que estamos expondo, baseado na carta que Cristo ordenou que João escrevesse à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque o próprio Cristo trouxe um terrível diagnóstico a respeito daquela igreja. Ele disse: a situação na qual vocês se encontram está de tal maneira que eu não estou mais suportando vocês. Eu estou no limite de vomitá-los. Esse sentimento foi o que Cristo sentiu, o sentimento humano que ele transmitiu ao passear no meio daquela igreja. E ele sentiu náuseas, um mal-estar. Então, é mais ou menos isso que nós devemos imaginar. Jesus Cristo andando no meio da igreja. E ao invés de ele sentir alegria, de ele sentir prazer, ao invés de ele sentir o bom perfume de Cristo, ele estava sentindo um odor que o levava a ter vontade de vomitar. Havia coisas na igreja que levava Cristo a não aguentar mais contemplá-la. Ele não tinha prazer naquilo que estava vendo. E ele nem sequer, irmãos, descreve a obra dessa igreja. Quando isso acontece, nós deduzimos que eram obras ruins. Não valia a pena sequer citá-las. Ora, quando a igreja tem bons exemplos, Cristo cita para que eles sejam copiados, imitados. O que veio foi essa forte e terrível repreensão, porque a igreja se tornou para Cristo uma igreja repugnante. Mas isso foi a primeira pergunta que fizemos na primeira exposição desse sermão. O que leva uma igreja verdadeira a se tornar repugnante? Nós vimos nos versículos 15 e 17 do capítulo 3 que é a falta de fervor espiritual. Aquela igreja se tornou morna, igual às águas que abasteciam a cidade de Laodiceia. Haviam duas grandes fontes, cidades que eram fontes de águas. Uma cidade que tinha águas térmicas, quentes, e uma cidade ali perto que tinha águas frias. Colossos, água fria, e Herápolis, água quente. Todas as duas serviam para terapia. Mas uma água morna, que a água morna que chegava em Laodiceia para ser ingerida era intragável. Era uma igreja, aquela igreja estava sem fervor espiritual, sem ânimo, não estava mais influenciando o mundo, não demonstrava os dons do Espírito, os corações dos crentes não ardiam mais quando ouviam a pregação da palavra, estavam insensíveis à pregação da palavra, não tinham entusiasmo para viver a vida cristã. Os cristãos não compartilhavam mais suas conquistas espirituais. Compartilhavam, sim, conquistas pessoais, profissionais, seus ganhos no comércio, nos seus investimentos nos bancos, seus filhos, sua ascensão profissional, mas nada evidenciava o espiritual. O que torna uma igreja repugnante é a falta de fervor espiritual e também a soberba. O versículo 17 nos mostra isso. Aqueles irmãos estavam satisfeitos consigo mesmos.
Não estavam mais demonstrando necessidades de Cristo, sua vida, suas conquistas, suas rendas, seus feitos, seu status, fazia desprezar o que Cristo tinha a oferecer. Mas, irmãos, o que sempre nos impressiona aqui, apesar de tamanha repreensão, né? Tamanho desse terrível diagnóstico, é o amor de Cristo. Não bastasse toda essa arrogância, prepotência, soberba, Cristo ainda não os havia rejeitado. Ele disse: estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas ainda não havia vomitado. Então isso indica que havia esperança para essa igreja e mostra como Cristo é bondoso. Que ele não tem prazer em sentir isso pela igreja. Ele tem o prazer de Cristo é preparar a igreja para o grande dia. Por isso, irmãos, nessa mesma carta, Cristo mostra como a igreja pode se tornar novamente aceitável e lhe dar prazer. Esse é o nosso objetivo nessa noite. O primeiro foi como a igreja se torna repugnante. E agora é como a igreja repugnante pode se tornar agradável a Cristo. Como é que ela pode? Primeiro, reconhecendo sua pobreza espiritual. E, consequentemente, aceitando o conselho de Cristo. Veja o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Isso é uma atitude de amor, essa de Cristo. Ele estava sentindo toda frieza, para uma frieza espiritual. Não estava sequer listando as obras daquela igreja, porque a soberba era demais e ainda traz uma palavra de aconselhamento. Ele, sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, tendo incontáveis galáxias de estrelas na ponta dos dedos, tendo o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, ele dá conselhos, recomendações. Ele não vem logo com o juízo. Já percebeu nessas igrejas? Ele vem com... Olha, se alguém tiver ouvido, ouça. Se você ouvir e atender, eu não virei mais com esse juízo. Mas se não, lembra que ele disse? Eu vou prostrar você de cama. Eu vou matar os seus filhos. Mas se você me ouvir, eu vou escrever seu nome. Todos vocês terão um nome. Ninguém vai poder mais tirar o seu nome, mudar o seu nome. Então esse Cristo, irmãos, ele é um Cristo amoroso, ele dá conselhos. Qual foi o primeiro conselho que ele deu? Ele disse: reconheça que você é pobre e necessitado. Esse, irmãos, olha, preste bem atenção. Esse é o primeiro passo a ser dado para se tornar agradável a Cristo. É reconhecer a sua necessidade, a sua pobreza. Reconhecer que você nada tem. E o que você tem não serve para Cristo. O que é que se destacava naquela igreja? Os bens, força, conhecimento, experiência, boa fama na sociedade. Isso nada serve. Cristo disse: reconheça que espiritualmente você é um mendigo. E tudo que você pode ter de bom, se é que você tem alguma coisa boa, veio de mim. Então, reconheça. Reconheça também que tudo que você precisa, você só pode ter em mim. Por que aqui isso é importante? Veja, muitos reconhecem que precisam, né?
Mas onde é que vão buscar? Muita gente vai buscar, diz, não, eu sou um necessitado. Eu realmente preciso. Mas vai buscar onde? Vai buscar em que fonte? Tem muitas fontes aí, né? Muita gente vai buscar nos livros de autoajuda, nos gurus, aquilo que precisa para ser uma pessoa melhor, para evoluir, para crescer. Como nós dissemos, vamos procurar nos coaches. Agora, é como sempre acontece, né, irmãos? Ao invés da igreja influenciar o mundo influencia a igreja. Apareceu, de alguns anos para cá, essa figura do coach profissional. É aquele que vai treinar você nas suas potencialidades. É aquele que vai ajudar você a superar as suas limitações para que você evolua. Esse conceito vem para a igreja. Então, nós temos hoje não mais pregadores. Nós não temos mais João Batistas, né? Arrepende-te porque está próximo ao reino de céus. Você não tem mais pregadores que dizem, o machado está posto na raiz. Ele não. Você tem pessoas dizendo, você pode melhorar. Basta você crer. Exercite a sua fé. Confie no seu potencial. Faça isso que Cristo e Deus vai te ajudar a você ser um vencedor, um campeão vencedor. Tem até muitas músicas que servem até como pano de fundo para todas essas pregações, essa mensagem. E normalmente essas mensagens vêm também com um fundozinho musical que ajuda também no psicológico. Conheça que o que você precisa não é desses, é de Cristo. E ele disse, eu tenho ouro. Né? Ouro para lhe fazer rico, um rico espiritual. Porque ele disse que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ouro puro, ouro refinado. Esse ouro representa esse amor fervoroso, essa fé inabalável. Ele disse, eu lhes dou isso daí. Eu lhes dou essa fé, eu concedo esse amor. Para quê? Para que você glorifique a Deus. Para que você viva de maneira firme e constante, não vacilante. Para que você não fique morno, mas fique quente. Eu concedo, eu posso te dar uma fé como a de Moisés. Porque como é que Moisés fez o que fez? Como foi que ele fez? Por quê? Porque ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele tinha fé. A Bíblia diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como é que você faz um negócio desse? Como é que você se recusa a ser filho do maior imperador do mundo daquela época? Como é que você recusa ser tratado como um príncipe para ser maltratado com o povo de Deus? Como? Só pela fé. Só pela fé. Só pela fé você deixa de gozar dos prazeres do mundo. Quantos cristãos, irmãos, não estão aí cheios de capacidades cognitivas, de habilidades? E eles recusam determinados empregos, ofícios, funções. Eles recusam viajar, trabalhar em outros países. Por quê? Porque eles dizem, não, isso aí vai me trazer ganho material, mas vai me trazer perda espiritual. Prefiro ficar no interior, no sertão. Quem sabe numa igrejinha pequenininha. Ali com meus irmãos humildes. Quem sabe quantos já não fizeram isso? Estou aqui satisfeito com o que Deus me deu. Mas eles têm muitas capacidades.
condições de crescer, mas faz como Moisés, pela fé, faz por amor a Cristo, que Moisés considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito. Veja, Moisés considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque ele contemplava a sua recompensa. Mas era a recompensa aqui na terra? Não. Era no céu. Porque na terra a recompensa maior não tinha do que viver como filho da filha de Faraó. Não tinha. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Hebreus 11, 24 a 29. Ouro, roupas brancas. Você tem que reconhecer que precisa das roupas que só Cristo pode dar. Essas roupas que podem cobrir a nudez da nossa culpa. Quando a gente faz roupas, né, a gente faz para nós as roupas que Adão e Eva fizeram para si. Que tipo de roupa é? A roupa para justificar a sua falta. Não foi isso que eles fizeram diante de Deus quando perguntou? A mulher que tu me destes, a serpente que tu criastes. Não é assim. Mas a gente compra roupa para nos vestir de retidão. A retidão de Cristo. A santidade de Cristo. Nossas vestes, irmãos, são nossa justiça. E nós não temos justiça. Né? Nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Nós precisamos da justiça de Cristo. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa roupa. Por isso que nós temos que comprar de Cristo roupas brancas, roupas que Ele tem para oferecer. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas estão aí dizendo que vão se apresentar diante de Deus com as suas obras, com aquilo que fez. Dizendo, Deus sabe a intenção do meu coração. Essas roupas não servem. As roupas não servem. Por que é que a roupa era significativa para aqueles irmãos? Porque Cristo usou essa expressão, eu tenho roupa, porque em Laodiceia tinha fábrica de tecido. Eles sabiam o que é que significava se vestir bem. Cristo disse, compre colírio. Colírio. Porque seus olhos, você nasce com olhos carnais. Você precisa de colírio para enxergar as coisas espirituais. Você vai nas primeiras consultas no oftalmologista, o que é que ele faz? Bota um colírio para dilatar a sua pupila. Ele vê direitinho como é que estão as coisas ali. E quando você dilata a pupila, você sai enxergando tudo, né? É terrível, né? Você fica... né? A luz lhe incomoda, você precisa do colírio para limpar essa sua, usar uma expressão aqui, catarata. Colírio para curar o seu glaucoma espiritual. Você não consegue enxergar. É como se ele estivesse dizendo, você não consegue enxergar nem a trave que está no seu olho. Você não consegue enxergar. Você precisa de colírio. Sua visão está muito carnal. Você só enxerga o erro nos outros. Você só enxerga o pecado dos outros. A falha dos outros. O defeito dos outros. É por isso que você acha que pode se justificar diante de Deus. Você não enxerga seus próprios pecados.
Você não enxerga quão hediondos são os seus pecados. Por isso que você acha que pode se apresentar diante de Deus dizendo: eu não sou tão ruim como fulano, né? Tem gente sempre pior do que eu. Então Deus vai considerar as coisas boas que eu fiz, a boa ação que eu fiz para meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho. Deus vai levar isso em conta. E quantos não estão vivendo por isso, irmãos? Quantos aí não colocaram orfanatos para cuidar de crianças, achando que Deus vai contabilizar isso na hora do juízo final? Faz bem, viu? Faz bem. Cuidar dos que estão abandonados, que foram desprezados pelos seus pais, pelas suas mães, que sofreram tragédias, né? Faz bem, faz correto. Grandes homens de Deus montaram orfanatos. Se não me falha a memória, George Miller. Quantos não também fundaram lares para idosos, né? Casas de recuperação de drogados. Mas essas obras não vão ser contabilizadas. Ele disse: você precisa de colírio, porque você não consegue enxergar a sua soberba. Ela é muito alta para você conseguir enxergar. Cristo está oferecendo tudo aquilo que precisamos. Ele se apresenta como um mercador, um camelô espiritual, porque o ouro dele é do céu. A roupa que ele oferece é a vestidura da justiça e da santidade. Seu colírio é aquele que abre os olhos do discernimento. E aí vem uma pergunta. Nós precisamos ir até ele e comprar. Mas como um pobre e miserável, ele disse que tu és pobre, miserável, né? Cego e nu. Como alguém tem condições de comprar algo? A resposta, irmãos, está em Isaías 55. Vamos abrir nossas Bíblias? Olha a resposta. Isaías 55. Do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 55, do 1 ao 7, diz assim: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro. É a nossa condição. Não temos dinheiro para comprar. Como vamos comprar o ouro refinado? Como vamos comprar vestiduras brancas de santidade? Como vamos comprar colírio? Aí ele vai responder: vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Como é que você vai comprar? Pedindo, vinde. Ouça a voz. Diga: eu sou pobre e necessitado. Diga isso para o Senhor. Deixe sua soberba de lado. E você vai poder comer de finos manjares. Cristo tem tudo o que necessitamos para ter uma vida de verdade. Uma vida
para a glória do seu nome, e tudo isso de graça. O que é que a gente tem que fazer? Jogar fora tudo que nós temos e buscar em Cristo a verdadeira riqueza. Você tem que jogar fora. Jogar fora o orgulho, os ídolos, a altivez de espírito e buscar em Cristo o ouro refinado. Pedir a Cristo sabedoria e fé para viver uma vida de fervor espiritual, de testemunho, de pregação da palavra. Jogar fora a justiça própria. Jogue fora as suas boas obras. Ou melhor, suas obras boas, né? Seu conceito próprio. Jogue fora. Você tem um conceito próprio. Eu sou uma boa mãe. Jogue fora esse conceito. Você está se autoestimando, né? Eu sou uma mulher trabalhadora. Sou um homem trabalhador, honesto, que pago minhas dívidas em dia. Sou um cristão pontual na igreja, ajudador, hospitaleiro, cuidadoso. Se você está considerando tudo isso, é melhor você jogar fora. Porque você está tendo uma autoestima de si mesmo. Você, como está tão bem consigo mesmo, você jamais vai buscar em Cristo aquilo que realmente necessita. Eu repito, não são essas obras, essas nossas obras que vão nos justificar diante de Cristo. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma boa mãe, uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador. Faça tudo isso, mas não pense que isso vai lhe tornar justo diante de Jesus Cristo. Sua dependência dele, sua fé nele, sua disposição em fazer sua vontade, seu desejo de viver para o reino de Deus, sua obediência de coração à sua palavra, sim, isso sim. E quando você fizer isso, você está dizendo, eu necessito, eu preciso. Eu preciso da tua palavra muito mais do que alimento que eu ingiro todos os dias. Eu preciso da tua direção, que eu não tenho sabedoria na minha vida. Eu necessito da tua graça. Eu necessito do teu espírito. Eu necessito do teu cuidado. Eu necessito da tua disciplina. Aí você está dizendo, eu sou um pobre e necessitado. Peça a Cristo a visão espiritual. E jogue fora esses olhos que só fazem suspeitar dos outros, que só fazem cobiçar. Peça olhos que contemplem Deus realizando maravilhas no meio do seu povo. Peça olhos que vejam as coisas boas e jogue fora essa visão que só enxerga coisa ruim. Peça olhos que enxerguem oportunidades para você fazer a obra de Deus com disposição. De que maneira uma igreja repugnante pode se tornar agradável a Cristo? Em segundo lugar, aceitando a disciplina do Senhor. Veja o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo aqui, apesar da condição de repugnância, está dizendo que ama a igreja. Por quê? Porque antes de revelar o seu juízo, ele demonstra a sua misericórdia. Por quê? Porque repreender a quem ama é ser misericordioso. A disciplina de Cristo é um ato de amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Aí muitos cristãos, irmãos, não querem passar por dificuldades, né? Mas sempre foram instrumentos de Deus para cuidar, para disciplinar. Então Cristo vai trabalhar. Ele quer salvar. O que é que ele vai fazer? Ele vai salvar os mornos e os soberbos. Como é que ele vai fazer? Repreender e disciplinar.
Porque a base da disciplina é o amor. Tem um livro famoso aí na área da educação que diz: quem ama, educa. Aí a Bíblia diz: quem ama, disciplina. Educa também, mas quem ama, disciplina. Porque Cristo ama, chama ao arrependimento. Porque Ele ama, dá a oportunidade de recomeçar. Porque ama, está disposto a perdoar. E o que é arrepender-se? Ele diz: arrepende-te, é dar as costas ao cristianismo de aparências, de faz de conta. Irmão, não é difícil viver um cristianismo assim, não. Olha, você pode passar a vida todinha dentro da igreja. Toda. Você pode passar todos os anos da sua existência, sejam eles quais forem, quantos forem. 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos dentro da igreja. Apenas com cristianismo de aparência. Todo mundo lhe chamando de irmão, lhe chamando de irmã. E considerando você irmão e irmã, quando você, na verdade, não é. É possível viver um nível de piedade superficial. É possível. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa: piedade superficial nunca salvou ninguém. E no céu não haverá hipócritas. Essas coisas nós devemos rejeitar, entendendo que Cristo está dizendo que está a ponto de vomitar quem está nessa situação. Nós precisamos trocar a mornidão pelo zelo com entendimento. Não é zelo sem entendimento, é zelo com entendimento. A garra espiritual, trocar a mornidão pela luta pelo reino. O amor pelas almas perdidas, o amor pelos irmãos. Todos eles sem você escolher um ou outro. Voltando àquele cristão que vive a vida inteira de aparência, tem muito cristão. Como é que ele vive assim dentro da igreja? Ele escolhe os que quer amar, né? Que gosta. Ele vive dentro da igreja amando só aquelas pessoas. É o que é o sentido, né? O amor de interesse, né? Aquela pessoa me ajeita, né? Aquela pessoa, aquele irmão é muito duro comigo. Ele diz umas palavras assim, eu não quero muito ficar perto dele, não. São bíblicas, duras, mas eu não quero muito ficar perto dele, não. Agora o outro irmãozinho, né? Oh, é uma beleza. Nem fala nada, nem diz nada, me ajeita, me chama. Aí fica amando assim. Esses. Devemos trocar nossos conceitos pelos conceitos da Escritura. Novamente citando o escritor aos Hebreus, irmãos, Hebreus 12. Ele começa no versículo 3 dizendo: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Ele está dizendo: vocês estão sendo reprovados, se arrependa. E não reclame de Cristo, porque, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Parece também, irmãos, que esses versículos aqui estão ausentes de muitos ensinos e muitas pregações no dia de hoje. Estão ausentes. Citando novamente uma música bem conhecida, ainda acho que está circulando aí no meio evangélico, que diz assim: o mundo te quer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quando Deus açoita, quer ver você sorrindo? Quer não, irmão. A gente diz, né? Menino que ri quando está apanhando é porque não, né? É duro, né? Ainda está com o coração duro. Eclesiastes diz: há tempo para tudo. Há tempo para chorar.
da correção, do reconhecimento, chorar pelos pecados. Então eu pergunto, você está sendo disciplinado? Se tiver, você tem convicção disso? Então receba a disciplina. É do Senhor, suporte a disciplina. Cristo está tirando suas palhas. Está tratando aquilo que está escondido no seu coração, coisa que precisa ser revelada. Cristo está botando você em dificuldades para você refletir naquilo que você precisa melhorar. Há áreas na sua vida que precisam de melhoras. Então Deus vai e traz essas dificuldades. Quem sabe tem um ídolo escondido no seu coração ali, que você teima em esconder, e Deus está botando você numa situação para que esse ídolo apareça. Na hora que ele aparece, ele vai ser apontado, vai ser mostrado. E é para você jogar ele fora, destruir. E olha, nós não vamos fazer isso por nós mesmos, irmão. Nós, naturalmente, você já está escondendo o ídolo. Você não vai fazer isso, naturalmente. Essas situações vêm exatamente para que eles apareçam. Sua desconfiança, seus medos, sua incredulidade. Tem muitas áreas, irmãos, que nós somos muito fervorosos, mas outras que nós somos tementes. Em que sentido? Nós tememos as coisas, tememos as circunstâncias, tememos as situações. E a gente tem que ter confiança completa, total em Deus. E Deus coloca a gente numa situação para que a gente passe a confiar mais nele. Por isso que Cristo conhece e vai fundo. Então, quando a gente for colocado em situação difícil, o que é que você tem que fazer? Vá, corra aos pés de Cristo. Diz, eu preciso, Cristo, da tua ajuda, do teu auxílio. Não reclame, não. Não murmure. Corra para Ele. Você está sendo disciplinado. Reconheça. Você precisa ser aprimorado. Se precisar, irmãos, que sejam lágrimas, sejam derramadas dos nossos olhos por causa do açoite da vara de Deus, que assim seja. Não se rebele contra o Senhor. Seja grato. Diga como salmista lá no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Para que aprendesse a tua lei. Para que aprendesse as tuas veredas, os teus caminhos, os teus decretos. São essas as palavras que o Salmo 119 fala, são sinônimos da lei de Deus, para a gente aprender. A gente precisa dar as costas para o cristianismo falso. Dar um giro de 180 graus para tudo que fere a lei de Deus. Então deixa eu lembrar os irmãos, de que maneira uma igreja repugnante pode se tornar agradável? Primeiro, reconhecendo sua pobreza espiritual. Segundo, aceitando a disciplina do Senhor. E por último, ouvindo a voz do Senhor. Versículos 20 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 22. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quero que os irmãos atentem bem, porque esse versículo, o versículo 20, é um dos versículos nas Escrituras que ele é mais deturpado na sua interpretação. Vamos lá.
O versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Note que Cristo é Ele quem está batendo na porta. Ele está, na verdade, empurrando a porta para ser aberta. Ele não só bate, veja, é Ele que bate e Ele que chama o pecador. E aí vem a frase: se alguém ouvir a minha voz. Aí eu pergunto, quem está tomando a iniciativa? A pessoa ou Cristo? Cristo. Não é a pessoa, é Cristo. Não é quem está dentro do lado de dentro, não é quem está do lado de dentro que está tomando a iniciativa. É Cristo que está batendo, empurrando e falando. Esse texto, preste bem atenção, irmãos, está em plena harmonia com a Bíblia toda. Ele não pode ser visto só de forma isolada. E esse ensino aqui diz respeito à graça soberana, não tem nada a ver com livre-arbítrio. Veja que é o contrário, vou mostrar para os irmãos que é o contrário. Por quê? Veja, por que é a graça? Primeiro que é o Senhor que está à porta, empurrando. Alguém chamou ele para entrar? Não. Ele que tomou a iniciativa. Uma pergunta, veja como está em completa harmonia com toda a Escritura. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram atrás de Deus? Quem foi atrás deles? O próprio Deus. Então isso significa graça, não significa livre-arbítrio. Vamos lá, vamos adiante no texto. É Ele quem está batendo. Não uma vez, mas outra e outra. É Ele quem está chamando. Esse chamado, irmãos, é a voz do Evangelho. E esse chamado é aplicado ao coração daquele que está dentro pelo Espírito. Olhe, atente bem para isso. Isso é a voz do Evangelho. O Evangelho, inicialmente, ele é pregado a todos. Agora tem uma questão: quem ouve? Quem abre a porta? Quem é? Aí está. Tanto é a graça de Cristo chamar o seu favor, como também a graça de fazer com que a pessoa abra a porta. Então vamos lá. Como é que nós cremos? Que essa passagem faz justiça à soberana graça de Deus, mas que isso não está isento da responsabilidade do homem. É claro que Deus não está aqui abrindo a porta. Mas a pergunta é: quem abre a porta? Uma primeira pergunta: todos abrem a porta? Não. Quem abre a porta, então? É o arrependido. Aquele a quem o arrependimento foi concedido, porque o homem é que se arrepende, mas o arrependimento é dado a ele pelo próprio Deus. Onde está isso, irmãos? Abra aí sua Bíblia em Atos 11, 18. Eu quero que você marque esse texto bíblico. Atos 11, 18. Nós vamos ler. Em especial, o final do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus é quem concede o arrependimento. Aquele que vai abrir a porta é aquele que recebeu de Deus o arrependimento. Aí sim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, Cristo diz, se alguém, quem é esse? É o arrependido. É o arrependido. Quando o coração se abre, irmãos, à voz do Senhor, este princípio de regeneração é tão ativo que, pelo poder do Espírito, o indivíduo regenerado abre a porta e recebe a Cristo. Veja, só pode abrir... Eu pergunto, um morto em seus delitos e pecados ouve? Um morto ouve? Como é que ele pode ouvir Deus batendo na porta? Entendeu? Que tem que ser em harmonia com toda a Escritura. Se alguém está morto, eu pergunto, existe um cadáver, tem um cadáver dentro de uma casa, alguém morreu dentro de casa, está só ele. O vizinho sente a falta dele. Passou um dia, o vizinho não viu. 2 dias, era para botar o lixo para fora, você nem viu o lixo. Aí você diz, deve ter acontecido alguma coisa com ele, né? Aí você vai lá na porta e bate. Ele está morto. Ele vai abrir a porta? Você vai começar a sentir o cheiro, né? A fedentina. Então, irmãos, nenhum morto em seus delitos e pecados ouve o chamado de Cristo, muito menos se levanta e vai abrir a porta. O que é esse ato de abrir a porta, irmãos? É a conversão. Então, veja bem. Primeiro, a pessoa é regenerado. Primeiro, você é nascido de novo. Esse nascer de novo é aquele descrito por Cristo em João capítulo 3, versículo 3 em diante, quando ele se encontrou com Nicodemos. Essa é a regeneração. Por isso que ele diz, para você entender, é necessário você nascer de novo. Em outras palavras, fazendo um paralelo, para você ouvir a minha voz, é preciso você estar vivo, você nascer de novo, senão você não ouve minha voz. E você se levantar e abrir a porta, é preciso você ter sido convertido. Porque depois da regeneração vem a conversão. Você ouve, você se levanta e abre a porta. Você se arrepende. É o que a gente chama, irmãos, de ordo salutis, a ordem da salvação. Primeiro é a regeneração, é o nascer de novo. Entende? Foi o que aconteceu também com Lídia, a vendedora de púrpura. Lá em Atos 16, 14, e Deus lhe abriu o coração para entender o que Paulo dizia. Paulo estava falando, mas ela ia entender? Não. Primeiro, aí Deus abriu o coração, aí ela ouviu, nasceu de novo. E depois se arrependeu. Então, abrir a porta é uma referência à conversão, ao arrependimento e à fé em Cristo. Aí o Senhor entra e faz morada, conforme João 14, 23. É livre-arbítrio? Não. É graça. É graça. É graça porque ele desce do trono da glória e vai cear com essa pessoa. Que pessoa é essa? Uma pobre e miserável. Aí Cristo e agora o crente ceiam juntos. E essa expressão de ceiar, de fazer uma refeição no Oriente, era uma indicação de amizade, né? Por isso que o pessoal criticava tanto Jesus. Ele come com pecador, ele tem amizade, ele tem comunhão com o pecador. Você só ceia, chama uma pessoa para ceiar na sua casa, quem tem intimidade. Então, ele vai ter essa comunhão com o seu Salvador e Senhor, que começa nessa vida e vai ser aperfeiçoada no porvir. Quando o vencedor sentar-se com Cristo em seu trono, assim como Cristo, o conquistador, sentou-se com seu Pai em seu trono. O vencedor não só reinará mais tarde,
ele vai reinar com Cristo. Apocalipse 24. Então isso significa, irmãos, que a doce voz de Cristo tem um convite irrecusável para os seus eleitos. Concluindo, irmãos, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pergunta é: que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Há muitas vozes que falam nos nossos dias. A voz do seu coração, a voz do mundo, a voz de Satanás e a voz de Cristo. Qual dessas você tem escutado? Há um antigo hino cristão que diz: que doce voz tem, meu Senhor. Sem dúvidas, é uma doce voz. Em Laodiceia, Cristo está se compadecendo e chamando os frios e soberbos ao arrependimento, mostrando-lhes os grandes benefícios que têm aqueles que ouvem a sua voz. Ele diz que tem um lugar especial para todos quantos atendem a sua voz. A voz do mundo é traiçoeira, mentirosa e mortal. A voz de Cristo é doce e terna e traz vida. Cristo disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Elas reconhecem a voz do Salvador e não apenas isso, elas também o seguem. Então é bom a gente se perguntar a quem nós temos seguido. Olhando para as nossas atitudes, olhando para as nossas escolhas, a quem temos seguido? A doce voz de Cristo ou a voz do coração enganoso e corrupto? A voz de Cristo nos conduz até a eternidade com Ele, para reinarmos com Ele. É a promessa que nós temos visto aqui as igrejas do Apocalipse. Um convite para reinar e um convite para um banquete espiritual. A voz do nosso coração, de Satanás e do mundo, nos convida para desfrutar das coisas aqui do mundo. A satisfação da sua carne, uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, uma vida que aproveite mais as coisas, né? Que Deus fez, que Deus criou. Uma voz assim, uma coisa até aparentemente correta, né? Boa. Mas deixando a voz de Cristo de lado. Essa voz do coração e de Satanás leva para o inferno. O que vamos desejar? Cristo, irmãos, tem prazer na sua igreja. E como ele vai ter prazer na sua igreja? Como ele vai se deleitar na sua igreja? Como ele vai se deleitar conosco, ao invés de ter repulsa? Quando a gente reconhecer nossa pobreza espiritual. Quando a gente aceitar o conselho. Quando for até ele para comprar ouro refinado, roupas brancas e colírio para os olhos. Quando a gente aceitar a disciplina que vem dele e ouvir a sua doce voz. Que Cristo, meus irmãos, passeie no meio da nossa igreja, examine o nosso coração e tenha deleite nele. Amém. Amém. Oremos. Ó Senhor, agradecemos, ó Deus, pelas tuas instruções benditas. O Senhor é bondoso, é misericordioso e muito longânimo, porque tem suportado, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas faltas por tanto tempo.
tem sido benigno, ó Deus, não tem nos tratado segundo os nossos pecados. E tem nos ensinado, ó Deus, tem nos instruído, tem nos disciplinado pela tua palavra, não tem nos deixado, ó Deus, sem o alimento. Damos graças pelo que ouvimos, ó Deus, e nos curvamos, ó Senhor, pedindo a tua graça, que o teu Espírito nos conduza, Senhor, a agir dessa maneira. Nos conduza, ó Senhor, a reconhecer a nossa pobreza, a desconsiderar, ó Deus, qualquer mérito da nossa parte, qualquer, ó Deus, tesouro que nós tenhamos acumulado para nós mesmos, que não são os tesouros, Senhor, celestiais. Que venhamos a nos despir, Senhor, das nossas roupas, em buscar em Ti, Senhor, o colírio para enxergarmos, ó Deus, quem verdadeiramente nós somos, o mundo, ó Deus, para que aceitemos, ó Deus, com gratidão a disciplina e estejamos sempre prontos a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, ó Deus, porque nos momentos das dificuldades e das provas, nós reagimos, ó Deus, com a tendência de ouvir o nosso coração. Ouvir conselhos, ó Deus, que não são bíblicos. Ó Deus, pela nossa fraqueza, muitas pessoas que nós amamos e consideramos, muitas vezes nos dão conselhos errados. E nós os ouvimos. Nos ajuda, Senhor, a atinar para aquilo que é contrário à Tua palavra e ouvirmos a Tua doce voz. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Encerramos o culto dessa noite.